Olá, alunos! Sou o professor Denilson, de Língua Portuguesa, e estou aqui mais uma vez com vocês para a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos relembrar o que nós já estudamos, mas vamos exercitar cada vez mais. E qual foi o assunto da nossa última aula? Olha aí, foi estudos textuais, né? O trabalho com a leitura e a interpretação, especificamente identificando elementos da narrativa do texto narrativo. Certo? Vamos à nossa atividade? Muito bem, gente. Hoje teremos uma prática um pouco diferente da última aula, certo? Vamos ter momentos de exercício. Então, eu vou apresentar um exercício para vocês, uma questão vai ficar aparecendo aí na tela, vocês vão ler o texto, responder a questão e, na sequência, eu retorno para corrigir junto com vocês, tá bom? Vamos à primeira questão? Aí na tela.
Muito bem, retornamos e vamos logo corrigir o nosso exercício. Primeira questão, nós temos aí um texto e com base nesse texto a questão deveria ser respondida. Então vamos lá ao nosso texto. Depois de um bom jantar, feijão com carne seca, orelha de porco e couve com angu, arroz mole engordurado, carne de vento assada no espeto, torresmo enxuto de toicinho da barriga, viradinho de milho verde e um prato de caldo de couve, jantar encerrado por um prato fundo de canjica com torrões de açúcar. Nhotomé saboreou o café forte e se estendeu na rede. A mão direita sob a cabeça, à guisa de travesseiro, o indefectível cigarro de palha entre as pontas do indicador e do polegar, envernizados pela fumaça, de unhas encanoadas e longas. Ficou-se de pança para o ar, modorrento, a olhar para as ripas do telhado. Quem come e não deita, a comida não aproveita, pensava Nhotomé, e pôs-se a cochilar. A sua modorra durou pouco. Tia Policena, ao passar pela sala, bradou assombrada: senhor, vai dormir agora? Não, não presta, dá pisadeira e pode morrer de ataque de cabeça. Depois do almoço, não faz mal, mas depois da janta, certo? Então, com base nesse texto, vamos lá à questão. Nesse trecho, extraído do texto publicado originalmente em 1921, o narrador, letra A, apresenta, sem explicitar juízo de valor, costumes da época, descrevendo os pratos servidos no jantar e a atitude de Nhotomé e tia Policena. B. Desvaloriza a norma culta da língua porque incorpora à narrativa usos próprios da linguagem regional das personagens. Letra C. Condena os hábitos descritos, dando voz à tia Policena, que tenta impedir Nhotomé de deitar-se após as refeições. Ou letra D. Utiliza a diversidade sociocultural e linguística para demonstrar seu desrespeito às populações das zonas rurais do início do século XX. Muito bem, minha gente. Então, percebam que nessa questão aqui, que nós acabamos de observar, nós temos uma alternativa que tira a ideia sem juízo, né? Sem explicitar juízo de valor, e temos outras questões que vão mostrar aí, no caso, um juízo de valor. Olha só, desvalorizar a norma culta, né? Então percebam que desvalorizar a norma culta porque incorporou elementos da própria linguagem regional, não, isso é uma forma de valorizar, não pode ser a letra B. A letra C, condena os hábitos descritos, ele também não condena, ele apenas mostra na sua narrativa quais são esses hábitos, né, ali daqueles personagens e daquele período. E na letra D, utiliza a diversidade sociocultural e linguística para demonstrar seu desrespeito? Não, ele não demonstra desrespeito pelas populações rurais. Não é? Então, a alternativa correta aqui só pode ser a letra A. Apresenta, sem explicitar juízo de valor, costumes da época, descrevendo os pratos servidos no jantar e atitudes de Nhotomé e tia Policena. Lembra que na última aula nós falamos sobre o texto narrativo? Então, o texto narrativo tem a presença de um narrador. O narrador desse texto aqui, ele apenas conta para o leitor o que ele observa. Ele não participa aí dessa história, certo? Então, perceba que ele está apenas descrevendo, ok? Vamos para a próxima questão, questão de número 2 agora com vocês.
Muito bem, então vamos responder agora a questão de número 2. Ao nosso texto. Então, Chiquinho Azevedo. Chiquinho Azevedo, garoto de Ipanema, já salvou um menino na praia, no Recife. Nesse dia, Momó também estava com a gente. Levou-se o menino para uma clínica em frente e o médico não quis vir atender a gente. Nessa hora, nosso sangue ficou bem quente. Menino morrendo, era aquela agonia e o doutor só queria mediante dinheiro. Nessa hora, vi quanto o mundo está doente. Discutiu-se muito, ameaçou-se briga, 12 litros de água tiraram da barriga do menino que sobreviveu finalmente. Muita gente me pergunta se essa história aconteceu. Aconteceu, minha gente. Quem está contando sou eu. Aconteceu e acontece todo dia por aí. Aconteceu e acontece que esse mundo é mesmo assim. Então, percebemos aí um texto, uma canção, né, que é bem crítica com relação a essas relações humanas, certo? Então, percebam que a letra da canção de Gilberto Gil, apresentada como texto 1, caracteriza-se predominantemente por letra A, descrever, letra B, narrar, letra C, dissertar ou letra D, argumentar. Pessoal, resposta correta é a alternativa B. Percebam que o nosso texto ele é narrativo e ele apresenta elementos da narrativa que nós estudamos na última aula. Percebam, tem uma situação inicial, tem os personagens, o lugar em que a história acontece, o tempo, certo? E percebam que essa situação inicial começa por um conflito, o afogamento do menino. Levaram o menino para o hospital, o médico não queria atender e percebam que foi toda uma confusão até que, no caso, a criança realmente foi atendida e houve aí um desfecho. Então, um clímax na história, né? A briga, depois a criança é atendida e, por fim, no caso, aí conseguiram salvá-la, né? Tirar toda aquela água e a criança viveu. Então, percebo que o nosso texto possui todos esses momentos, então ele é predominantemente o quê? Narrativo, além de ser um pouco reflexivo também com relação a essas questões humanas, do médico só querer atender o outro cidadão por interesse, né, pelo dinheiro. Será se isso é ético? Então, percebo que o texto nos leva a refletir sobre isso também, mas, predominantemente, ele é um texto narrativo. Ele narra, não é, fatos, acontecimentos nessa história aí. Ok? Vamos à questão de número 3, com vocês agora.
Muito bem, pessoal, voltamos agora para corrigir a nossa questão e vamos ao texto mais uma vez. Sinceridade de criança. Era uma época de vacas magras, morava só com meu filho, pagando aluguel. Ganhava pouco e fui convidada para a festa de aniversário de uma grande amiga. O problema é que não tinha dinheiro mesmo. Fui a uma relojoaria, à procura de uma pequena joia ou bijuteria. Mesmo, algo assim, e pedi à balconista. Queria ver alguma coisa bonita e barata para uma grande amiga. Ela me mostrou algumas peças realmente caras, que na época eu não podia pagar. Então pedi, posso ver o que você tem assim? Alguma coisa mais baratinha? E a moça me trouxe um pingente folheado a ouro, bonito e barato. Eu gostei e levei. Quando chegamos ao aniversário, eu e meu filho fomos cumprimentar minha amiga, que ao abrir o presente disse: "Nossa, muito obrigada, que coisa linda!" E meu filho, na sua inocência de criança bem pequena, sem saber bem o que significava a expressão baratinha, completou: "E era a mais baratinha que tinha." Certo? Então, gente, com base no texto, olha só. O enredo desse texto se desenvolve a partir... Pessoal, eu estou querendo saber aqui qual é o conflito, qual é a situação que gerou toda a história, né? Vamos às alternativas? Letra A. A partir da chegada ao aniversário. B, da inocência da criança. C, do convite para o aniversário. Ou letra D, do presente comprado. Pessoal, qual foi o conflito que gerou toda a história, todo esse enredo? Foi a letra C. Então, foi o convite para a festa de aniversário. Então, percebe que a nossa personagem recebeu o convite e aí começou todo o problema. Ela não tinha dinheiro para gastar, né, com presente ou comprar alguma coisa muito cara. As outras alternativas, a chegada do aniversário, a inocência da criança, o presente comprado, todas elas fazem parte do desenvolvimento da história, do enredo dessa história. O conflito aqui, o que gerou toda a história foi o convite para o aniversário. Ok? Então vamos à nossa última questão, a questão de número 4. Com vocês.
Muito bem, vamos responder a nossa última questão? Ao texto. O príncipe sapo. Uma feiticeira muito má transformou um belo príncipe num sapo. Só o beijo de uma princesa desmancharia o feitiço. Um dia, uma linda princesa chegou perto da lagoa em que o príncipe morava. Cheio de esperança de ficar livre do feitiço, ele pediu-lhe um beijo. Como ela era muito boa, venceu o nojo e, sem saber de nada, atendeu ao pedido do sapo. Deu-lhe um beijo. Imediatamente, o sapo voltou a ser príncipe. Casou-se com a princesa e foram felizes para sempre. Então, gente, com base nesse texto, a questão: o que deu origem aos fatos narrados nesse texto? Olha aí, eu estou querendo saber mais uma vez qual conflito, qual situação gerou toda a história do texto. Vamos lá? Letra A, o beijo da princesa. B, o feitiço da feiticeira. C, o nojo da princesa. Ou letra D, o pedido do sapo. Gente, o que gerou todo o conflito, né? No caso, todo o enredo, foi exatamente o conflito gerado aqui pelo feitiço da feiticeira. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Foi o que gerou toda a história, o feitiço da feiticeira. Se não fosse esse feitiço, não tinha tido história. A alternativa correta, letra D. As outras alternativas, olha só, o beijo da princesa, o nojo da princesa, o pedido do sapo, tudo isso ocorreu depois do beijo, certo? Faz parte ali do enredo, do núcleo da história. Então percebam que hoje nós relembramos, fizemos memória aos elementos da narrativa, que o texto narrativo tem em comum. Praticamente todos os textos narrativos eles vão apresentar esses elementos, por isso que eles se caracterizam como narrativo. Eles vão ter uma situação inicial, um conflito, né, o desenvolvimento da história, do enredo da história, o clímax, o ponto de maior tensão, o ponto alto da história e depois o desfecho. Além dos elementos como personagens, protagonistas e antagonistas, vamos ter também aí o tempo, o lugar em que a história acontece, certo? Então todos esses elementos aí, eles aparecem em textos narrativos e o caracterizam como tal. Ok? Agradeço a participação de todos e aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até lá. Tchau, gente!